Bora falar de futebol? É hora da reserva para Felipe Anderson, a principal contratação do Palmeiras no meio da temporada? Muita gente vem se perguntando isso, desde o confronto contra o Corinthians, inclusive, e acredito que, diante do Grêmio, a resposta veio. Num lance específico, inclusive o lance que fez com que ele deixasse o gramado logo depois. Eu vou mergulhar nisso e claro que não é apenas por esse lance que Felipe deve neste momento partir para o banco de reservas, mas pelo todo. Esse lance parece ter sido só o reflexo e a consequência de tudo que vem acontecendo com o Felipe nesse período de titularidade. Vamos mergulhar em tudo isso nesse vídeo, mas antes eu vou me apresentar para a galera que está chegando aqui, hein? Somos mais de 60.200 inscritos no canal do Fragoso, que maravilha! Prazer para você que está me conhecendo hoje. Meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Sports e produzo análises em vídeo sobre o clube nas minhas redes sociais. Essa é uma delas. Claro que eu conto com a sua inscrição se você é novo e está chegando agora. Se inscreve no canal, além de se inscrever, já clica no sininho, ativa as notificações para receber sempre aviso pintando vídeo por aqui. Clica também no botão do like e do hype para mostrar para o YouTube que o vídeo é bom, que o trabalho é bem feito e a plataforma entregar para mais pessoas. Evidente que eu espero um comentário seu aqui embaixo. Algo a criticar, algo a elogiar, algo sobre o tema do vídeo, fique super à vontade e debata com a galera também. Seja membro, apoie o canal. Show! Bora para o tema do vídeo? Olha só, são 20 jogos de Felipe Anderson no Palmeiras, desde a sua chegada. A média é de 63 minutos em campo, é uma média boa. A gente está falando de 1 hora em campo, então dá para mostrar futebol, não dá para dizer que está tendo poucos minutos, de jeito nenhum. É um tempo bom e é um tempo que rende, evidentemente, sequência, porque não faz com que o jogador atue 80 minutos por jogo, numa sequência muito grande e desgaste a sua musculatura a ponto de diminuir rendimento ou até mesmo de gerar uma lesão. Porém, os números realmente são pouco relevantes. 2 gols e 2 assistências. Está abaixo da média. Está abaixo da média não só em relação à expectativa que se colocou no Felipe, mas também está abaixo da média em relação ao que ele vinha apresentando no futebol europeu. E aí também isso coloca um pouco de lado aquela história de qualquer jogador que vem do futebol europeu vai fazer o dobro de gols, vai dar o dobro de assistências, o futebol europeu é muito bom, o futebol brasileiro é um lixo. Não, não é bem assim, tá? Não se aplica uma mesma fórmula para pessoas diferentes. E o Felipe, ele vinha muito bem na Europa mesmo, num clube de pressão, jogava na Lazio, e vinha como titular, e vinha com sequência de jogos, e vinha com um apego gigantesco do torcedor, tanto que ele tem uma despedida absolutamente emocionante na Lazio, mas ele chega e até o momento não entrega aquilo que ele entregava no futebol europeu. Para se ter uma ideia, em 51 jogos na temporada 23-24, o Felipe participou de 12 gols. Ele está abaixo da média nesse ano, aqui no futebol brasileiro. Para bater 12 participações em gols, o Felipe precisaria de 60 jogos. Ele bateu 12 em 51 na temporada 23-24. Quando a gente olha para a temporada anterior, então, aí o caso é ainda mais sério. A gente está falando de uma temporada 22-23 em que o Felipe jogou 50 jogos e participou de 18 gols. Então, de fato, há uma queda em relação ao que ele apresentou nas últimas 2 temporadas na Europa. Não se discute. Agora, é bom a gente olhar para essa queda com calma. E eu vou mergulhar nesses detalhes para não ser 8 ou 80. Felipe poderia ter números melhores. Ele teria números melhores não fossem 2 defesaças do Mikael contra o Atlético Paranaense, em que ele deixa o Giai ali dentro da grande área para finalizar e ele faz uma defesaça, o Mikael, defesaça. Poderia ter mais uma assistência na conta, assim como o próprio Felipe cruza na cabeça do Estevão e o Mikael faz outra defesaça, outro milagre, seria outra assistência na conta do Felipe. O Felipe dá um passe em profundidade fantástico para o Flaco colocar uma bola na rede contra o Atlético Mineiro, a bola não entra por uma defesaça do Everson, seriam mais 3 assistências na conta dele. Tá? E aí muita gente vai falar, tá passando pano pro Felipe? Não. Eu tô sendo coerente com a minha análise e eu vou chegar lá, porque, como você sabe no início do vídeo, na minha concepção é hora do Felipe Anderson entrar no banco de reservas. Mas a gente não pode ser 880, a gente precisa analisar o todo. Teria 3 assistências a mais
em 20 jogos não fossem defesaças desses goleiros. E poderia ter mais gols e aí vai para conta dele. Aí vai para conta dele. Por quê? Ele perde um gol inteiraço, cara a cara contra o Atlético Mineiro no Brinco de Ouro da Princesa. Ele perde um gol inteiraço contra o Juventude, lá no Alfredo Jaconi. São 2 gols perdidos que um jogador do nível dele não costuma perder. Um jogador do nível dele pode até ver o goleiro fazer uma defesaça, mas desperdiçar as chances, pegar mal na bola, não finalizar com a qualidade que ele tem para finalização, isso mostra uma queda de confiança e acaba pegando na análise, evidentemente. E aí a gente vai para um outro ponto muito relevante da análise, que envolve ele abrir mão de finalizar contra o Grêmio. Aí, para mim, mora o ponto de virada em relação a falar, opa, temos algo muito relevante nesse lance para levar em conta e entender que é o momento do Felipe Anderson ir para a reserva. Porque diante do Corinthians, vamos voltar um pouquinho no tempo, tá? Diante do Corinthians, o Felipe faz um jogo muito ruim. Muito ruim. Ah, o Felipe quase fez um gol de cabeça, é verdade. E só. Porque em construção, num jogo grande como aquele, ele que jogou vários derbys na Itália, Lazio e Roma, ia muito bem. Num Palmeiras e Corinthians tão decisivo quanto era aquele, o Felipe tem uma atuação tão apagada, chama a atenção, porque não é do feitio do Felipe. Olhando para o que ele fazia no futebol italiano. E fazia muito bem. E aí ele tem uma atuação em que ele dá muitos passes para trás e um jogador que é ponta, com a qualidade do Felipe, com a casca do Felipe, ficar dando muitos passes para trás, abrir mão da bola, se tornar um coadjuvante num jogo desse, dá uma letra de que tem algo pegando ali no mental. Dá uma letra de que psicologicamente o cara não está confiante. E nos poucos passes que ele tentou à frente, ele errou e forçou passes. Claramente ele tentou passes que não tinham necessidade de serem tentados, porque a dificuldade de entrar era enorme. Partiu para cima para finalizar? Não. Algo que ele também teve como característica em muitas ocasiões no futebol italiano, e ele não tem colocado em prática aqui. E foi cobrado por isso, inclusive, pelo Abel. Então veja como os sintomas de uma confiança muito baixa eles começam a aparecer. E aí, diante do Grêmio, ele passa a tentar mais, até porque o próprio coletivo do Palmeiras ajuda. Só que o lado esquerdo do campo com o Felipe tem muita dificuldade de criar. O Felipe, de fato, conseguiu ao longo do jogo acertar alguns passes em profundidade para o Maurício e para o Caio, mas novamente como um coadjuvante, não como o principal jogador, não como o cara que vai preocupar o zagueiro porque ele pegou na bola e vai partir para dentro, que é muitas vezes a característica do ponta. Partir para dentro para driblar? Não necessariamente. Partir para dentro para buscar uma finalização? Partir para dentro para buscar um cruzamento? Como ele parte para dentro em uma ocasião de fato e finaliza quase colocando a bola na rede no canto esquerdo no ângulo. Numa tentativa de encobrir o Marquezinho. Mas foi a única de fato. Depois o Felipe tenta passes de primeira em jogadas muito apertadas que não estavam entrando. E aí a confiança do Felipe vai baixando, e a gente percebe que o Felipe já não tenta mais nada, de fato, que seria de característica da função, buscar o jogo para dentro, tentar finalizar, tentar gingar para cima do marcador, arrumar um espaço. Não. Ele passa a se tornar ainda mais discreto no jogo com a baixa de confiança. E no fim das contas, o Felipe tem uma jogada no segundo tempo em que ele recebe o passe para finalizar inteiro no bico da pequena área e ele opta por tocar para trás. E aí, o Allianz Parque inteiro tem uma reação muito forte, negativa, porque era a oportunidade do Felipe colocar a bola na rede e ele toca para trás. Com a casca que tem, sendo um jogador que gosta de colocar a bola na rede, o Felipe tem a chance de finalizar e toca a bola para trás. Ah, mas caiu na perna canhota dele, não é a boa. Não. Felipe fez muitos gols de canhota na carreira. Esse é o ponto de virada porque mostra que ele está sem confiança nenhuma. Ele não tem a confiança de decidir.
Muito provavelmente por conta dos gols perdidos todos, que ele não conseguiu colocar a bola na rede. Um gol cara a cara contra o Galo, um gol cara a cara contra o Juventude, a confiança vai sendo minada. Quando ele acerta a finalização diante do Corinthians de cabeça, uma defesaça do Hugo, a confiança vai baixando. E aí, naturalmente, toda a parte técnica que é inquestionável do Felipe, ela começa a sumir também. E ele vai se tornando um coadjuvante cada vez mais discreto num jogo em que o Palmeiras foi protagonista no ataque. Então, para mim, claramente, esse lance foi a gota d'água em relação a perceber e esclarecer que o momento do Felipe não é bom. O Felipe não está bem o suficiente para ser decisivo nessa reta final que o Palmeiras tanto precisa de jogadores que decidem. Como o Estevão decide pelo lado direito, o Flaco não tem decidido como se espera também. O Veiga sim é um cara que decide o tempo todo. E se espera isso do Felipe, o Felipe não está bem nessa chegada ao Brasil para decidir. Tentou, deu alguns passes que não viraram gol, tentou, deu alguns passes difíceis que não entraram, a confiança foi baixando e com isso, esse lance mostrou que ele não está bem psicologicamente. E o Felipe sabe bem da expectativa que tem em cima dele. O Felipe sabe bem que cada gol que ele perde pesa um pouco mais. Cada passe errado ele perde um pouco mais a confiança e ele sabe que vai ser cobrado ainda mais do que outros atletas. Por tudo que ele pode produzir. Só se cobra daquele que pode mostrar mais. E talvez ele não esteja lidando bem com isso nesse momento. Portanto, olhando para o que o Felipe tem entregado, bem, que são os passes, e ele já foi cobrado por só entregar isso, o Dudu pode ser testado na função. O Dudu que tem elevado a sua confiança. O Dudu que tem melhorado o lado esquerdo nesses 2 jogos que ele entrou no lugar de um Felipe com baixa confiança. Amanhã, claro, eu vou trazer um vídeo falando sobre a perspectiva do Dudu ser essa peça no lugar do Felipe Anderson. Analisando com um pouco mais de cuidado esse retorno de lesão do Dudu. Mas hoje, para mim, claramente, o que o Felipe tem entregado, o Dudu consegue entregar. E o Dudu está com a confiança em alta. O Felipe com a confiança em baixa. Essa é a minha análise de um Felipe que poderia ter números melhores, mas justamente por ter perdido gols e as assistências que ele poderia ter para elevar sua confiança não terem entrado, Felipe passou a ser um jogador discreto, de poucos passes para frente, muitos passes para trás e poucas tentativas de jogadas por dentro para finalização que poderiam fazer com que ele voltasse a ganhar confiança, com que ele aumentasse seus números e com que ele se tornasse um jogador protagonista do lado esquerdo. Essa é a minha opinião de momento. Felipe, para mim, é inquestionável tecnicamente, tem muita capacidade de se recuperar. Mas nessa chegada ao Brasil, nesse primeiro recorte de 20 jogos, o Felipe não está sabendo lidar com a pressão e com o momento em que as coisas não acontecem como ele gostaria. Essa é a minha sensação. E por isso, talvez seja a hora de preservá-lo e torná-lo uma peça no banco de reservas, que talvez entre com uma pressão menor do que a pressão de quem entra como titular nesse momento. Lembrando que o Felipe nem é um jogador multicampeão, tá? Isso é algo bem interessante de se colocar. Felipe tem pouquíssimos títulos na carreira. Portanto, depois dos 30 anos, já começa a viver essa ansiedade de conquistar grandes feitos, grandes taças. Chegou ao Palmeiras para isso. E nessa reta final não está sabendo lidar com toda a expectativa e talvez também com a pressão nessa busca pela taça. Claro que eu quero a sua opinião aqui embaixo sobre o Felipe Anderson. É hora de preservá-lo e colocá-lo no banco de reservas até em prol do coletivo, que tem funcionado melhor quando o Dudu entra. Embora o Felipe tenha começado dando fluência ao coletivo, dando fluência ao lado esquerdo com o Maurício, com o Caio Paulista, muito mais com passes do que com protagonismo. E aí? Agora, depois desses jogos, principalmente contra Corinthians e Grêmio, você colocaria o Felipe Anderson no banco? E Dudu seria de fato a peça a entrar em seu lugar? Dudu tem vídeo amanhã com uma análise mais profunda sobre a perspectiva de se tornar titular no lugar de Felipe nessa reta final. Quero seu comentário, hein? Como eu disse, não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo, se inscreva no canal se não é um inscrito, muitas análises por aqui de Palmeiras, eu que sou setorista do clube, vou trazer no detalhe para você tudo que for de mais relevante. E evidente, também clique no like e clique no hype para dar aquela moral no trabalho. Se quiser ser membro, eu também vou ficar muito contente. Espalhe o vídeo para todo mundo!
Bora falar de futebol.